Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Mirielle Ribeiro e hoje nós vamos começar a falar sobre contabilidade pública, na parte 1, falando sobre conceitos iniciais da contabilidade pública. Bom, a primeira grande dúvida é de que se há uma diferenciação entre contabilidade societária e a contabilidade aplicada ao setor público, né, o famoso CASP. Bom, na minha opinião, eu acredito que sim, existe sim uma grande diferenciação. E eu acredito que a primeira delas seja por conta do público, né, que é atendido tanto pelo lado privado ou societário, como pelo lado público. O setor público ele tem um público bem maior, né, sendo bem redundante, ele atende a usuários de uma forma mais assim extensa do que o setor privado. Isso porque o setor público ele abrange toda uma coletividade e o meio privado muitas vezes ele abrange uma pequena quantidade, uma pequena parcela de um país, beleza? Mas ao mesmo tempo eu considero que seja igual, né? Que eles sejam iguais, porque os conceitos, as partes em princípios, as partes básicas assim de contabilidade, elas são parecidas, apesar de as finalidades serem diferenciadas, e isso vocês vão acabar observando nas outras aulas e até mesmo em estudos mais avançados, beleza? Bom, começando pelos conceitos básicos da CASP, o objetivo da contabilidade pública seria fornecer informações para a tomada de decisão. A priori, até aqui, né, a gente estaria em consonância com o conceito da contabilidade privada. Porém, mais à frente, a gente vê que a prestação de contas e o controle social também é um objetivo do CASP. E aí a gente já começa das grandes diferenciações aí desses dois. O objeto ou campo de aplicação seria o patrimônio público. Na verdade, todas as contabilidades elas têm esse campo de aplicação, né? O patrimônio. Até mesmo na área de terceiro setor, mesmo que não tenha lucro nem nada disso, o campo de aplicação ou objeto vai ser o patrimônio. Na área privada, como a gente sabe muito bem, também é o patrimônio, só que é o patrimônio privado. Aqui, como é área pública, o patrimônio, que seria o campo de aplicação, é o patrimônio público, das entidades públicas. E o objetivo dos órgãos públicos seria o de prestação de serviços e não lucratividade como a societária. Beleza? Então aqui seria a prestação de serviços o objetivo dos órgãos públicos. Ok, ainda em conceitos básicos da CASP, a gente vê uma grande confusão nessas três conceituações que estão relacionadas à contabilidade pública, que é os aspectos, né, da CASP, os seus subsistemas e a natureza do PCASP. Então a gente vai abordar cada um deles para não gerar mais essas confusões, porque em prova eles acabam misturando os conceitos e perguntando somente, por exemplo, quais seriam os aspectos do CASP. E aí ele acaba colocando lá nas alternativas todos os quesitos, né, os requisitos para os subsistemas, e aí você acaba confundindo uma coisa com a outra e acaba errando a questão por causa disso. Então, é muito importante saber diferenciar esses três aspectos. Acaba que não confunde tanto natureza, porque a natureza do PCASP, esse P aí, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que é de plano de contas. Então, quando você vê PCASP, né, natureza do PCASP, você já sabe que ele está falando de plano de contas. O que vai confundir mais são os aspectos e os subsistemas. Mas a gente vai diferenciar cada um agora. Primeiro que a gente vai falar é dos aspectos da CASP. A gente vai esquecer esses outros agora por agora, né? Natureza do PCASP, subsistemas. A gente vai dar uma esquecidinha neles agora e vamos focar somente em aspectos da CASP. E ela, né, ela tem aquele intuito de saber como é que vai ser o registro e a evidenciação do orçamento em relação
a sua aprovação e execução. Então, quando estiver essa temática envolvida de registro e evidenciação do orçamento em relação à aprovação e execução, a gente vai falar sobre aspectos da CASP. E aspectos da CASP, dentro dela tem esses três conceitos, que ela tanto pode ser fiscal, patrimonial e também pode ser orçamentária. O aspecto da CASP fiscal, ele tem a finalidade de apurar e evidenciar indicadores da LRF para verificar o equilíbrio das contas públicas. A gente vai ver mais na frente, vai ter aulas de LRF, mas a priori, quando você começa a estudar LRF, pode parecer que não tem muita coisa a ver com contabilidade pública, né? Mas tem tudo a ver porque ele fala sobre a gestão, né, e da irresponsabilidade na gestão fiscal. Então ele é um código de conduta aí para o gestor público e traz regras e limitações. E isso tem tudo a ver com contabilidade pública, porque tem que haver um equilíbrio, né, nas contas, limitações, demonstrativos, e a LRF vem trazendo todos esses ditames aí. Então, por isso que temos o aspecto fiscal, né, dentro dessa conceituação de aspectos da CASP, justamente porque eu tenho que ter essa consonância entre uma lei complementar, né, que ela é solicitada pela Constituição Federal. Então eu tenho que ter essa comparabilidade, né, e apuração e evidenciação desses indicadores que estão nessa lei complementar 101/2000, ou pode ser chamada também de LRF, para verificar o equilíbrio dessas contas públicas, para saber se está tudo correndo conforme a legislação solicita, beleza? Outro aspecto é o patrimonial, que ele vem falando sobre o registro e evidenciação da composição do patrimônio. Até aqui nada que a gente não entenda. E o orçamentário, que seria o registro e evidenciação do orçamento público, tanto na parte de aprovação do orçamento, porque quando o orçamento ele é sancionado, né, aprovado pelo executivo, como vocês devem ter olhado lá nas aulas de orçamento público, essa aprovação, né, esse orçamento que foi sancionado, foi aprovado, ele vai estar no balanço, no plano de contas, né, dos órgãos públicos, e tanto também a sua execução, beleza? Então, esses aqui são os aspectos da CASP, fiscal, patrimonial e orçamentário. Tem que saber, porque senão vai acabar se confundindo nas provas. Conceitos básicos ainda, vamos falar da natureza do PCASP. Falei que esse P aí, ele está relacionado a plano de contas. A natureza do PCASP, ela pode ser tanto orçamentária também como pode ser patrimonial e de controle. E aí vocês vão entender um pouco melhor quando derem uma olhada no plano de contas da contabilidade pública. Ele, a priori, não se diferencia muito do plano de contas societário, né? Temos o ativo, o passivo, o PL aqui, beleza, tudo certinho. Agora a diferenciação começa aqui, ó, a partir do 3, né? Variação patrimonial diminutiva, que seriam as despesas, beleza? E a variação patrimonial aumentativa, que aqui seriam as receitas. Bom, quando a gente fala de natureza do PCASP, a gente quer dizer que existe como a gente viu aqui, orçamentária, patrimonial, né? Orçamentária, que vai ser aquelas contas que vão se referir somente ao orçamento. A patrimonial, ela vai ser aquelas contas que vai se referir só ao patrimônio e contas de resultado. E as de controle vão ser contas que se relacionam ao controle. Apesar de eu estar sendo bem repetitiva, vocês vão entender porque que eu coloquei essa conceituação desse jeito. Enfim, qual seria a natureza do ativo, do passivo, da VPD, que seria a variação patrimonial diminutiva, e da VPA, que seria a variação patrimonial aumentativa? Bom, essa aqui, como são contas ativo, passivo e PL, como são contas patrimoniais, e VPD, que é como se fosse as despesas, né, na linguagem societária, e VPA, como se fosse as receitas na linguagem societária também. Como são contas de resultado, esses dois,
eles vão se encaixar aqui, ó, no patrimonial, natureza do PCASP patrimonial, por quê? São as contas patrimoniais e de resultado. Então, do 1 ao 4, a natureza vai ser patrimonial. Agora, 5 e 6 estão relacionados a esses aqui, falam sobre controle, né? Falam sobre orçamento, na verdade. Controles da aprovação do planejamento e orçamento, que é o 5, e o 6, controles da execução do planejamento e orçamento. Aqui, como eu falei, no 5, quando o orçamento ele é sancionado, ele é aprovado, essa parte aqui, ou seja, essa parte aqui do 5, né, que fala sobre do orçamento aprovado, do orçamento que foi dotado, que seria a promessa, né, de entrega desses recursos, ele fica aqui na parte de número 5. Quando esse orçamento ele é utilizado, quando ele está em execução, né, ele é retirado do 5 e colocado no 6, beleza? Que é aí controle da execução, como o próprio nome já diz aí, do planejamento e orçamento, beleza? E como eles são contas que falam sobre orçamento, tanto aprovado como executado, eles vão se encaixar aqui na natureza orçamentária, que são as contas que se referem ao orçamento, beleza? Agora de controle, como eu falei, controle de devedores, né? Controle de devedores, que é a 7, controle de credores, 8. Como eu falei, o próprio nome já diz, eles vão ser contas de controle. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui no 7.3, que fala sobre dívida ativa. A gente ainda não viu a conceituação de dívida ativa, a gente muito provavelmente vai ver em LRF e acho que até também em contabilidade pública, a gente vê um pouco, se eu não me engano, na próxima aula. Mas já dando um adendo, né, já colocando um pouco mais para antecipando as coisas, dívida ativa aqui no caso seria aquela receita que o ente público possui, mas ela não, que ele tem o direito de receber no caso, mas essa receita não foi recebida. A gente vê muito pessoa jurídica ou pessoa física falando que está em dívida ativa, né, que está em dívida com o setor público. E aí você pergunta aí você pergunta a pessoa, por que você está em dívida ativa? Aí ela vai falar, não, foi porque eu não paguei o Estado no tempo que eu deveria pagá-lo, né? Ou seja, ele acaba que está em atraso, né, com o pagamento de um determinado tributo. E aí ele acaba entrando em dívida ativa porque não pagou essa despesa ao ente, essa despesa que ele tinha, né, para o ente público no momento oportuno. Então, isso para a gente, né, para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, é uma despesa. Mas para o Estado, isso apesar do nome, né, dívida ativa, apesar do nome, é uma receita para o Estado. E como eu não tenho um conhecimento se vou receber essa receita muito breve ou no futuro, como eu não sei qual é a data, né, que eu vou receber essa receita, já que ela está em atraso, eu coloco ela em controle de devedores aqui no set, porque eu sei que eu tenho o direito de recebê-la, mas eu não sei se vou recebê-la ou não, beleza? Mas eu reconheço aqui o controle de devedores, no caso aqui de dívida ativa, pode ser como se fosse um reconhecimento da receita, né? Que eu tenho uma provisão, digamos assim, que eu tenho o direito de receber, mas ainda não recebi, beleza? Controle de devedores. Quando eu recebo essa receita, por exemplo, se caso essa dívida ativa ela tenha sido recebida, aí eu passo ela para o controle de credores, execução da dívida ativa aí no 8.3, beleza? Esse é um dos exemplos, tudo bem? Existem diversos outros, mas para um melhor entendimento coloquei esse aí. Porque, como a gente vê aí, tem atos potenciais, administração financeira, riscos fiscais, beleza? Então, existem outros exemplos também, mas eu vou ficar com esse porque é de melhor entendimento para vocês. Então, por isso que eu coloquei essa conceituação de natureza do PCASP controle, que são as contas de controle, porque, como vocês podem ver, um mero planejamento, né? Um mero controle de atos que podem ocorrer ou não. E se ocorrerem, eu tenho uma continha aqui, né, para
para registrar, no caso A8, no caso da execução desse acontecimento, desse ato, desse fato. E no 7 eu tenho aqui o reconhecimento, né, como se fosse a provisão, né, de que isso, eu tenho um direito de recebimento de um determinado, aqui no caso, né, dívida ativa, de uma determinada dívida ativa, beleza? Seria isso. Bom, esse foi, né, a natureza do PCASP. Agora eu falei que não era para misturar aspectos do CASP e os subsistemas do CASP. Agora a gente vai entrar nesses subsistemas. Porque é o seguinte, a CASP é organizada em sistemas. E dentro desses sistemas existem os subsistemas do CASP, que no caso seria o orçamentário, que vai registrar, processar e evidenciar atos e fatos do planejamento e execução orçamentária, o patrimonial, que vai registrar, processar e evidenciar fatos financeiros e não financeiros das mutações qualitativas e quantitativas do patrimônio, o de compensação, que vai registrar, processar e evidenciar atos de gestão que podem modificar o patrimônio e funções específicas de controle, ou seja, essa compensação ele estaria atrelado aqui, né, ao 7 e 8, né, a natureza 7 e 8 do PCASP, beleza? Que está relacionada à compensação e controle, né? Como ele fala aqui na parte de compensação, podem modificar o patrimônio, beleza? A compensação estaria atrelada a esse controle. E também o subsistema de custos, que registra, processa e evidencia os custos dos serviços produzidos e ofertados para a sociedade. Então, não confunda esses dois, né? Não confundam esses dois aí, essas duas conceituações. Subsistemas do PCASP, que é isso aqui, que não tem nada a ver com aspectos do CASP, é outra coisa. Subsistemas advém de sistemas, beleza? E é orçamentário, né? O orçamentário, patrimonial, compensação e custos. E os aspectos da CASP estão relacionados ao fiscal, né, o patrimonial e o orçamentário. PCASP não tem muito como confundir, porque fala sobre o plano de contas, né, natureza do PCASP, beleza? Não confunda. Bom, agora entrando em regime contábil da CASP, ele na 4.320 de 64, ele acaba sendo de dois tipos. E quando a gente fala de subsistemas, né, a gente vê que só o orçamentário, só o subsistema orçamentário, ele tem o regime de caixa para as receitas e o regime de competência para as despesas. Esse regime de competência para as despesas, ele também pode ser chamado de regime de empenho nas questões, beleza? Então, estaria correto também chamá-lo de regime de empenho. Isso de acordo com a 4.320 de 64. Os outros subsistemas, o patrimonial, compensação e custos, eles são regime de competência. E isso entra em uma discussão, né, entra em contradição, na verdade, com a NBC-TSP, estrutura conceitual, que não tem esse adendo de que teria uma diferenciação de regimes, porque para essa NBC-TSP, que é como se fosse o CPC 00 da contabilidade societária, para ela não existe essa diferenciação e todos os subsistemas seriam do regime de competência, tudo bem? Então não confunda isso aí também. Bom, apesar de ter essas divergências, a NBC-TSP ela deve ser seguida e um dos exemplos, né, de que existem coisas dentro dela que devem ser seguidas, né, seria os ditames, né, na realidade que deveriam ser seguidos, seria o RCPG, né, os RCPGs, que é o relatório contábil de propósito geral. Pelo objetivo contábil de prestar informações úteis e pelo receio de uma avaliação parcial, surgem os RCPGs, que seriam os relatórios contábeis de propósito geral. Esses relatórios eles consistem em todas as demonstrações contábeis mais as notas explicativas. E eles têm como preocupação se a entidade prestou seus serviços à sociedade de maneira eficiente e eficaz, quais são os recursos atualmente disponíveis para os gastos futuros e até mesmo a que ponto, né, há restrições ou condições para a utilização desses recursos, a extensão na qual a carga tributária que recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes, se ela tem mudado,
E também se a outra preocupação, né, desse relatório contábil de propósito geral seria se a capacidade da entidade para prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Isso tudo, né, a divulgação dessas informações contábeis, elas vêm a auxiliar a prestação de contas, a responsabilização, que seria o accountability, e a tomada de decisão. Então, esse ditame, né, essa obrigação de se fazer o relatório contábil de propósito geral, que está na NBC-TSP, da estrutura conceitual, ela tem essa, como eu falei, obrigatoriedade, beleza? Justamente para se ter um melhor controle, um melhor planejamento, responsabilização e para ter uma melhor tomada de decisão, tudo bem? E o alcance desse relatório contábil de propósito geral que está nessa NBC-TSP, estrutura conceitual, são as entidades que recebem o orçamento tanto o fiscal como o da Seguridade Social. As obrigadas, né, a fazer esse relatório contábil de propósito geral seriam as entidades que possuem dotação, né, para esses dois orçamentos. E as entidades facultadas a elaborar esse RCPG seriam as que estão compostas, né, no orçamento de investimento, tudo bem? Na estrutura conceitual, na NBC-TSP estrutura conceitual, não se fala sobre isso, né? Não se fala que é o orçamento fiscal, são as que têm o orçamento de investimento, né? Não é desse jeito, ele fala todos os entes direitinho, mas para um melhor entendimento, coloquei aqui dessa forma, beleza? Que seriam as entidades que obrigadas que utilizam o orçamento fiscal da Seguridade Social e as facultadas que utilizam o orçamento de investimento. Tudo bem? Bom, agora falando sobre princípios contábeis, os princípios contábeis eles estavam, né, no escopo da resolução CFC 750 de 93. Porém, essa resolução ela foi revogada recentemente. E quem revogou, né, o que revogou essa resolução foi justamente a NBC-TSP, estrutura conceitual, que a gente acabou de falar, que é uma obrigatoriedade de ser seguida, apesar de ter aquela leve contradição de regimes contábeis ali. Contradição essa que está, né, com a 4.320 de 64. Mas, apesar dessa contradição, não quer dizer que a NBC-TSP não deveria, estrutura conceitual, né, não deveria ser seguida, até porque há uma obrigatoriedade de se fazer o relatório contábil de propósito geral, como a gente já viu, entre diversas outras temáticas, né. Enfim, então foi a NBC-TSP, estrutura conceitual, que revogou a resolução CFC 750 de 93 e eu coloquei até aí a referência da nota que o CFC colocou sobre o assunto. E, bom, eles disseram, né, colocando de uma forma mais simplificada, eles dizem que revogar a resolução 750 de 93 não significa que os princípios de contabilidade estejam extintos. A revogação das resoluções visa a unicidade conceitual indispensável para evitar divergências na concepção doutrinária e teórica, que poderiam comprometer aspectos formais das normas brasileiras de contabilidade, NBCs. Então, o que o CFC quis dizer nessa nota, né? Que revogar essa resolução, né, que traz os princípios contábeis que a gente tanto estudou, né, quando vê contabilidade na faculdade, ou até no técnico também, a gente, ela pode ter sido revogada, mas ela não significa que ela foi extinta, ou seja, a gente tem que continuar estudando, tem que continuar, as próximas gerações que forem estudar contabilidade tem que continuar estudando essa temática dos princípios. Mas eles tiram, né, justamente porque acreditam que isso possa comprometer aspectos formais das NBCs, ou das outras NBCs. Bom, na minha opinião de formanda, né, não sou nenhuma teórica no assunto,
Não participei de nada relacionado porque fizeram uma comissão, beleza? Para falar sobre a, as resoluções que deveriam ser revogadas ou não. Enfim, teve todo um estudo para se poder revogar a 750 de 93, tudo bem? Eles até colocam nessa nota aí que eu coloquei nas referências. E, bom, enfim, como eu falei, não participei dessa comissão, não sou nenhuma teórica, não sou nenhuma doutoranda, não, enfim, sou uma formanda que tem uma opinião de que, para mim, isso não fez muito sentido. Não vi necessidade de se revogar. A resolução CFC 750 já fala desses princípios e eles ainda existem, né? Acredito eu que acabou ficando no vácuo, né? Ficou princípios contábeis que eles não têm um suporte de lei, né? Não tem um suporte de resolução CFC, mas sim acabou virando uma coisa mais doutrinária, beleza? Enfim, apesar de tudo isso, como eu falei, e como o CFC também colocou em nota, esses princípios eles não foram extintos, apesar de revogados. E por conta disso, a gente tem ainda que ter um entendimento de o que seria, qual seria, né, a conceituação desses princípios, até mesmo na contabilidade pública. E esses princípios, eles têm que já estar na ponta da língua, né, para quem já estuda contabilidade. Mas a gente vai dar uma olhada, uma breve olhada do quais seriam as conceituações, né, mais simplificadas dele, beleza? Destes, né? O princípio da entidade, ele vem dizendo que o patrimônio dos sócios, ele não se confunde com o patrimônio da empresa. Beleza. Bom, quando se há uma criação de um CNPJ, né, o CNPJ ele é como se fosse o CPF. Então, se o CNPJ é como se fosse o CPF e é só uma pessoa que pode possuir ou um CNPJ ou um CPF, né, isso quer dizer que o CNPJ ele dá a criação, né, faz com que surja uma nova pessoa, beleza? Então, por isso que a gente fala pessoa jurídica ou pessoa física. Existe uma separação. E por conta dessa separação de serem duas pessoas diferentes, é que existem também patrimônios diferentes. E esses patrimônios não podem, né, se juntar, não podem se confundir, beleza? Mas o dono daquele CNPJ, o dono daquela empresa é uma pessoa física e ele é o dono, então o patrimônio dele tem que estar junto com o da empresa. Não, nada a ver. Mesmo que seja o dono da empresa, o patrimônio não se confunde. E outra coisa, isso aqui não é só para grandes companhias não, tá? Isso aqui também é para pequenos negócios, MEI, coisas pequenas também se classificam aqui. As pessoas, até mesmo gente tipo que é do Simples Nacional, que já, tipo, sabe, já tem muitos anos de mercado, acabam confundindo isso aqui e acabam por, né, misturar os patrimônios, né, tanto do dono da empresa como da empresa, e isso aqui, de acordo com o princípio contábil da entidade, é equivocado, tudo bem? Então, os contadores aí que estão trabalhando na área societária devem alertar, né, os seus esses prestadores de serviço, né, para que se siga esse princípio da entidade aí de forma correta, beleza? Às vezes eu vejo muito aí que tem uma certa, tipo assim, talvez até uma preguiça, né, de se falar, ou, não sei, medo de se falar isso para esses gestores dessas empresas. E isso tem que ser esclarecido, beleza? Porque às vezes nem o próprio gestor sabe. Ele sabe vender, ele sabe fazer aquele serviço, aquele negócio, mas ele não sabe que os patrimônios não devem se juntar para não ter uma confusão, beleza? Então isso tem que ser esclarecido. Bom, o outro princípio seria o da competência. Os efeitos das transações e outros eventos devem ser reconhecidos nos períodos a que se referem, independente do recebimento ou pagamento. Bom, quando eu faço uma compra, né, e gero essa despesa, né, desse gasto,
eu tenho, mesmo que eu não faça o pagamento imediatamente, eu tenho que registrar esse fato, porque ele tem que ser reconhecido, né, de acordo com o princípio da competência, no momento que ocorreu, não depois a posteriori no pagamento, tudo bem? E quando também eu tenho uma receita a ser recebida, eu já reconheço ela, mesmo que eu ainda não a tenha recebido. Por isso que a DRE ela acaba não sendo assim de forma financeira, digamos assim, de forma financeira mesmo, ela não acaba sendo tão confiável, né, para um gestor público tomar decisões de compra, né, de compra, venda. Por quê? Na DRE eu coloco tudo, todas as receitas, todas as despesas por regime de competência. Ou seja, vai ter despesa lá e vai ter receita que talvez tem coisa lá que eu não paguei e vai ter coisa que eu ainda não recebi, mas tem um lucro, um lucro esse que eu não tenho no meu caixa, tudo bem? Então, até mesmo também a gente tem lá depreciação e são contas que acaba que a gente não tira o dinheiro do caixa, por assim dizer, né? São mais o recurso ele sai do bem material e não do caixa. E por isso que a DRE acaba sendo tão não sendo tão boa para se avaliar financeiramente. Aí no caso a gente teria que ter que ver, né, a demonstração contábil do fluxo de caixa, beleza? Mas ainda assim deve seguir o princípio da competência. Oportunidade se refere ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e intempestivas. E isso corre até o risco de, se você não conseguir ser íntegro e intempestivo, daquela informação se tornar irrelevante, beleza? Tempestividade aqui está relacionada lá com as características fundamentais de melhoria, né, do CPC 00, que fala que a informação contábil deve ser tempestiva, ou seja, ela tem que chegar no momento oportuno, tudo bem? Bom, agora não se confunda, beleza? O princípio da oportunidade, ele tanto fala que as informações devem ser íntegras e tempestivas, mas também ele se refere ao processo da mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais. Então, aí são duas, três coisas aí que se referem ao princípio da oportunidade. Continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro e, portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio levam em conta esta circunstância. Bom, aqui o princípio da continuidade ele pressupõe que, de uma forma mais simplificada, que aquela empresa vai continuar sempre existindo por anos a fio, beleza? E que isso, né, vai ser levado em consideração na contabilidade, tudo bem? Registro pelo valor original. Os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações expressos em moeda nacional. Ou seja, quando eu compro um determinado bem, eu tenho que registrar ele pelo valor, né, que eu comprei esse bem, tudo bem? É isso que quer dizer registro pelo valor original. Agora, tem outro princípio também, que é o da atualização monetária, que ele, ainda quando essa resolução CFC 750/93 estava em vigor, ele acabou sendo revogado, só esse princípio, né? Só a parte desse princípio. Porque esse princípio da atualização monetária, ele era mais assim, utilizado no tempo do Sarney, na década de 80, quando a inflação ela era muito inconstante, né? A economia era inconstante. E por conta disso, os valores, né, dos produtos, dos serviços, eles acabavam também por acompanhar a inflação e serem inconstantes também. Todo quem é dessa época, quem já estudou um pouco de história, sabe que como é que foi essa época, né, que a economia era uma bagunça. E por conta disso, existia esse princípio da atualização monetária para se corrigir esses valores. Né? Ele dizia que esses valores deveriam ser atualizados, né? Que eles deviam seguir os ditames econômicos da época. Porém, com
o controle, né, e o momento econômico mais estável, esse princípio ele acabou sendo meio que inutilizado, né, e por conta disso ele foi acoplado, digamos assim, ao registro pelo valor original. Então agora esses dois princípios eles acabam trabalhando de forma conjunta, né? Ou seja, tanto eu tenho que colocar o valor, né, o valor original daquele produto, daquele serviço, como também que se caso seja necessário, eu tenho que atualizá-lo conforme a economia, conforme a inflação, enfim, beleza? E o último princípio seria o da prudência, né, que fala sobre a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do menor valor para os componentes do ativo, desculpa, e do maior para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Bom, o contador, né, ele tem que ser prudente. Toda vez que eu tiver, né, que eu souber, eu acho que eu vou receber um determinado ativo numa ação judicial. Então, eu vou registrá-lo já aqui no meu balanço, porque eu já acredito que tá tudo ganho, beleza? Eu acredito que vai dar tudo certo. Mas, ainda que você acredite que vai dar tudo certo, você também sabe que tem uma taxa percentual de que isso pode dar errado, beleza? Então, por conta disso, a gente tem que ser prudente, o contador tem que ser prudente, ele tem que registrar o menor valor, ele tem que subestimar, né, o ativo, ele não pode superavaliar o ativo, justamente por esse fator, porque ele tem que ser prudente, ele tem que adotar o menor valor para os componentes do ativo quando há duas alternativas igualmente válidas, tudo bem? Agora no passivo, eu não posso subavaliá-lo, né? Eu sempre tenho que superestimar o passivo, porque eu não tenho certeza se vou receber os recursos, mas você pode ter certeza que todo mês tem conta para pagar, tudo bem? Então, mesmo não recebendo nada num setor privado ou até mesmo no setor público, mesmo você não recebendo recursos, você tem a certeza, pode ter a certeza, de que você vai ter despesas que vai ter que fazer frente, tudo bem? Então, por isso que o ativo eu tenho que ser prudente e não posso superavaliá-lo, né? E o passivo eu posso sim superavaliá-lo, tudo bem? Porque pode sempre ocorrer de ter despesas a mais. Se tiver receitas a mais, tudo bem, mas eu tenho que ser prudente, tudo bem? Justamente para se preparar para as possíveis contingências. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, por favor, e compartilhe. E vou colocar aqui as referências na tela. Como sempre, aí elas estão aí no final. Tá, aquela nota aí que eu coloquei do CFC está aí, beleza? Essa última aí referência. Quero agradecer novamente. Tchau, tchau, até a próxima.